Uma herança no valor de 60 mil reais, 600 mil reais, foi repartida em três irmãos, de modo que o primeiro irmão recebeu 2/5 desse valor. Você já vai perceber que razão e proporção vai trabalhar muito com frações e sua relação com a quantidade, tá? Então, não se assuste, isso vai aparecer bastante. É, o segundo irmão recebeu 120 mil reais e a terceira, o que sobrou, tá? Então, a gente tem que fazer aí sobre os cálculos para saber sobre o que sobrou. Agora, a pergunta principal, que é ela que nós precisamos destacar, né? Ó, a razão que representa o quanto do valor total essa terceira irmã recebeu do total, né? Equivale a. Veja que ele não quer saber apenas quanto essa irmã recebeu, mas sim a razão entre isso e o total, tá? Toda razão, você vai perceber que ela é uma comparação de duas grandezas ou de dois valores. Como assim? Onde o valor de cima representa um desses valores e o de baixo o outro. Nesse caso, ele está querendo a razão, ó, você tem que tomar cuidado aí com o texto, a razão entre o que a terceira irmã, vamos chamar essa terceira irmã de C, tá? Essa terceira pessoa, letra C, vamos dizer assim, em relação ao total. Então nós temos que achar quanto essa irmã recebeu e colocar numa fração aí misturada com o total, tá certo? Beleza? Então, primeira etapa, a primeira coisa que nós vamos fazer é saber quanto essa pessoa recebeu, né? Até o momento nós temos aí 60 mil, que é o total, vai ficar embaixo, né? Ó, vou colocar aqui, ó, na nossa razão, os 60 mil vai ficar embaixo. 600 mil, perdão, né? Aqui, ó. E em cima é o quanto essa terceira irmã, essa terceira pessoa vai receber. Então vamos subtrair o que os outros receberam, tá bom? Então nós temos aqui, ó, 2/5 desse valor vai para o primeiro irmão. Então vamos separar aqui, ó. O primeiro irmão, vamos chamar ele aqui de número um. Já que eu estou utilizando letras, eu posso também colocar aqui como letra A, tá? O irmão A, vamos dizer assim. O irmão A, primeiro, é 2/5 de 600 mil. E quando você fala uma fração de alguma coisa, é só você multiplicar essa fração por essa coisa. Ou seja, o número de baixo ele é sempre responsável pela divisão e o número de cima sempre pela multiplicação do valor. Então eu vou dividir logo, tá? Eu vou dividir por 5. Uma dica de dividir por 5 é dobrar o valor. Ó, 600 mil vai virar em 1 bilhão e 200 mil, né? Ó. E depois a gente multiplica por 2. Mas você também pode multiplicar por 2 e depois dividir por 5. A ordem você que escolhe, tá certo? Então vamos lá. Se eu dividir apenas o 60 por 5, é um pouco mais fácil, vai dar 12, não é isso? Ó? 12. E aí eu vou repetir o quê? O restante dos zeros. 120, aí ó, 12, aí vai vir, são 4 zeros, né? Um, 2, 3, 4 zeros, tá bom? E agora eu vou multiplicar esse valor por 2. Então, multiplicando ele por 2, o resultado será aqui, ó, 12 vezes 2 é 24, e a gente continua repetindo os zeros. Ó. Então, esse irmão A, certo? Ó, o irmão A recebeu aí 240 mil. O segundo irmão, vou chamar aqui de irmão B, vou fazer aqui de azul, o B já vai receber 120. Então, até o momento, o que sobrar é o que eu vou colocar ali na minha razão. 120 mil. Beleza? Então, vamos lá. O que sobra? O que sobra é uma conta de subtração, né? Então, eu vou subtrair, ó, 600 mil menos o que já tem aqui, tá? O que é que já tem aqui? Eu já posso juntar, ó. 200 com mais 100, 300. 360 mil é o total de A mais B, né? Se eu pegar aqui A mais B, dá 360 mil. Quanto sobra para eu colocar bem aqui, ó, nessa parte aqui, que é a pessoa C, que eu chamei aí, que é a terceira irmã, né? Então, ó, se fosse só 300 mil, sobraria outros 300 mil. Só que aí tem aquele 60, né? Então, em vez de 300, será 240 mil. Então, vai sobrar, ó, 240 mil para esse terceiro irmão, certo? Essa terceira irmã, nesse caso. O restante dos cálculos eu posso deixar aqui do lado, para não me atrapalhar. Um pouquinho, colocar um pouquinho mais para cá. Isso. E aí a gente vai fazer o cálculo agora dessa razão que tem aqui. Ó. Eu vou dar um pouquinho mais de zoom para a gente poder focar um pouquinho nela, tá certo? Então, ó, uma dica é cortar os zeros. Ó. Se tem zero em cima e zero embaixo, não tem nenhuma soma, nenhuma subtração, a gente pode fazer esse corte. Sobra 24 sobre 60. E aí a gente pode fazer as simplificações para conseguir encontrar aqui qual é a fração irredutível, né? A razão final. Então vamos dividir tudo isso aqui por 6, tá certo? Eu sei que alguns vão dizer aí, vão dividir por 12. É rapidinho você, né? Então vamos devagar. Você pode dividir por 2, tá? Sem problema, sem pressa. O importante é que você chegue na fração irredutível, né? Onde não tem como reduzir mais. Então vamos lá. 24 dividido para 6 vai dar 4.
E 60 dividido para 6 dá 10. Olha como já facilitou. Mas ainda não é o resultado final. Vamos dividir mais uma vez agora por 2. E aí vamos chegar então no resultado final. 4 dividido para 2 é 2. E 10 dividido para 2 dá 5. Ó, 2 quintos. Então a razão que compara aí o que essa moça ganha com o total é de 2 quintos. Por isso vamos marcar aqui a letra A. Certo? Ela será a nossa alternativa correta. Tudo bem? Vamos então para a número 2. Também da IBFC 2024. Diz o seguinte, ó. Em uma cidade, um bairro específico possui 1.200 habitantes. Sabe que 750 pessoas são proprietárias de bicicletas. A razão entre, olha só, quando fala razão, a gente tem que tomar cuidado agora com o que vem pela frente, porque o texto vai revelar exatamente qual a ordem da nossa razão, tá certo? Vou pegar aqui o marca-texto, vou colocar ele aqui em uma cor diferente, para a gente poder analisar. A razão entre pessoas que não são, olha só, pessoas que não são proprietárias de bicicletas, em relação ao que? Ao total. Então a gente vai colocar as que não tem bicicleta, certo? Em cima. Nossa razão não tem a bicicleta, certo? Sobre o total de habitantes aí, de pessoas nesse bairro. Tudo bem? Então veja. Opa. As pessoas que possuem habitantes, ou melhor, possuem bicicletas são 750. Então o que não possui é o que sobra. O Tiago, tem algum problema se eu utilizar esse 750 na conta? Você pode até achar uma alternativa, mas aí você vai ter que fazer o complementar dessa fração, tá certo? Então, ó, vamos aqui pelo não tem, beleza? Depois eu mostro quando chegar lá também, utilizando os números que estão mostrando aí, tá? Então, ó, quanto é que sobra? Para 1.000 ali sobra 250. Como eu tenho 1.200, né? Então 250 com 200 dá 450 pessoas não possuem bicicleta nesse bairro, tá certo? De um total de que? De 1.200. Aí a gente vai cortar os zeros e vai fazer a simplificação, né? Ou seja, eu vou dividir aqui por 5. Gutiérrez, como é que eu sei que número eu uso na simplificação? Bom, são critérios de divisibilidade. Se os números forem par, os dois, o mais natural é você tentar dividir por 2. Se os números não forem par, você vai tentar por 3 ou por 5, né? Porque a gente tem ó, lá nos números primos 2, 3, depois vem o 5, né? São os mais utilizados. Um critério para utilizar o 3 é você somar os algarismos e se na soma dos algarismos tiver um número da tabuada do 3, aí você pode dividir por 3. Lembrando que tem que ser em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu usei aqui o 5 porque os dois terminam em 0 ou 5. Toda a tabuada do 5 termina em 0 ou 5, né? Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante. Então vamos lá. 45 dividido por 5. O dobro de 45 é 90, tá? Então puxando uma vírgula fica 9. Ou tabuada, né? 9 vezes 5, 45. E o 120, ó, o dobro de 120 é 240, puxa a vírgula, fica 24. Dá para simplificar mais? Dá para simplificar mais. Ah, Gutierrez, como assim? Ó? Lembra, por 2 não dá. Mas eu posso simplificar por quê? Por 3 agora, ó. O 9 faz parte da tabuada do 3. E o 24 também, ó. 2 mais 4 é 6. Então eu posso aqui dividir por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 24 dividido para 3 vai dar 8. Aqui já não dá mais, né? Então chegamos na nossa fração irredutível, que representa a razão de pessoas que não têm bicicleta com o total de habitantes. Resposta, então, letra B de bola, 3 oitavos. Agora, qual seria a outra forma, Gutierrez? Ó, a outra forma seria pegar os números que estão na questão aí mesmo, ó, 750 dividido por 1.200. Cortando aqui o zero, eu vou dividir mais rápido, tá? Vou dividir por 15. Porque eu sei aí que de 15 em 15 dá para chegar em 75, tá? Vai dar um total de 5 vezes. 5 vezes o 15, né? 15, 30, 45, 60, 75. Tá? Então, ó, 5 vezes. E aqui, a gente já fez essa divisão, né? 120 por 15 vai dar 8. Então, ó, veja, 5 oitavos. E se você perceber, tem a letra A lá, 5 oitavos. Vixe, aí alguém vai lá e marca na emoção. Então, toma cuidado. A pergunta, ó, é a razão entre pessoas que não são proprietárias de bicicleta e o total. Então, se 5 oitavos representam as que têm bicicleta, então o que sobra, ó, 5 de 8 sobra 3 de 8. 3 oitavos são as que não têm bicicleta. Então, se você, por algum acaso, fez essa conta e percebeu que a questão não perguntava isso, a questão perguntava outra coisa, dá tempo de corrigir. Por isso que é importante quando você está
Deixa eu apanhar aqui o Caio. Por isso é importante, enquanto você está lendo a pergunta, ler a pergunta principal e grifar o que é necessário. Porque, em caso você terminou a conta e, rapaz, vou ler de novo aqui a última frase para ver se minha resposta faz sentido. Fazendo isso, você tem aí uma noção, tem como você reparar algum erro caso aconteça, tá bom? Então toma cuidado com o que está sendo perguntado, porque as alternativas podem te enganar e te enganar bonito.